Estamos abrindo aqui mais uma edição do Painel Regional Debates, sempre com você de segunda a sexta, a partir da 1h30, recebendo aqui personalidades da região metropolitana e do Brasil, passando aqui pelas nossas bancadas, discutindo e debatendo junto com você o desenvolvimento, o crescimento, os assuntos importantes da pauta regional e, claro, os temas do dia a dia também da pauta nacional. O programa tem reprise às 20 horas, às 8 da noite, e às 22 horas, sempre o Painel Regional, também com entrevistados importantes, e os assuntos da cidade, da região e do Brasil em destaque diariamente também às 10 da noite. Nessa edição vamos falar muito sobre esporte, especialmente esporte olímpico, recebendo aqui com prazer o presidente da FUPS, na Fundação Pro Esportes aqui de Santos, Paulo Miyashiro. Boa tarde. Tudo bem, Paulo? Obrigado por estar com a gente aqui. Eu que agradeço o espaço para poder falar um pouco sobre esporte e vamos lá, um bate-papo hoje agradável. Sem dúvida nenhuma, Quem vai colaborar com a gente nessa edição é o Thiago Salazar, repórter do Diário do Litoral, sempre um parceiro nosso do dia a dia aqui também no Painel Debates. Tudo bem, Salazar? Tudo bem. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Boa tarde, Miyashiro. Vamos conversar. Muito bem, 3017-9110 é o telefone para você ligar para nós, entrar em contato conosco, enviar aí a sua pergunta, fazer o seu comentário, falar alguma coisa, tirar suas dúvidas a respeito dos temas e dos assuntos importantes que a gente vai colocar em discussão, vai colocar em debate aqui ao longo do programa. Pelas redes sociais você pode compartilhar sempre conosco, você sabe o Facebook à sua disposição, facebook.com/painel regional, ou acessando o site aqui da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone do Painel Regional e confere lá o que nós estamos discutindo e debatendo aqui no programa em tempo real. O programa encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você acessa o YouTube e confere alguma coisa que você perdeu, que você não acompanhou, ou rever simplesmente o programa. Naturalmente, a gente tem sempre pautas importantes e assuntos interessantes aqui para a Baixada Santista e para o Brasil também. Destacando sempre aqui no dia a dia os nossos parceiros aqui, Nesta quinta-feira, a manchete do Jornal da Orla, que sai às quintas-feiras em formato tabloide, no final de semana no formato standard, que a gente está acostumado normalmente. Está aqui, eu subi um pouquinho aqui, o dinheiro que faltava, é a manchete do Jornal da Orla que circula aqui pela cidade de Santos, por toda a região metropolitana, nesta quinta-feira. O governo do estado anunciou que vai viabilizar os recursos para a conclusão do Museu Pelé. Finalmente, estamos aí no aguardo, a prefeitura também ansiosa, o próprio rei do futebol passou aqui ao Miyashiro, a sequência lá para o Salazar também, a manchete, a edição desta quinta-feira do Jornal da Orla. Agora sim, o DL, o Diário do Litoral, também parceiro diário nosso aqui, destacando na manchete uma nota que é realmente triste para todos nós jornalistas, que somos do meio. O fotógrafo foi assassinado. Essa é a conclusão que chegou à polícia, e foi um crime bárbaro e grave, entre aspas, revelou o delegado Douglas Borges sobre o desfecho do desaparecimento do repórter fotográfico Paulo Freitas na cidade de Itanhaém. O suspeito pelo crime está foragido. Como todos nós já esperávamos, a situação caminhava realmente para isso. O carro dele foi encontrado, a calça também que ele vestia também foi encontrada, molhada. Então, aí, evidentemente que a suspeita de latrocínio fica cada vez mais evidente, que é roubo seguido de morte. A gente lamenta profundamente, não vou dar aqui os sentimentos à família ainda, porque o fato não está absolutamente consumado, mas infelizmente não há muita outra coisa a supor que não seja essa situação envolvendo o repórter fotográfico Paulo Freitas. Convivi com ele durante 10 anos aproximadamente no Grupo A Tribuna, uma figura extremamente simpática, cordial, cordata e um profissional dos mais competentes, dos mais corretos. Isso, quem conviveu com ele sabe disso. O Salazar deve ter cruzado com o Paulo Freitas aí em inúmeros eventos, inúmeras coberturas, não, Salazar? Não, eu tive pouco contato com ele, mas já conheço muita gente que conhece ele. As referências são sempre essas, as melhores possíveis, Pois é, uma perda realmente... Ontem na redação o pessoal sentiu bastante a notícia. Pois é, a notícia, a gente, na verdade, depois que 2, 3 dias de desaparecimento, a gente fica descrente de que pudesse ser encontrado com vida, lamentavelmente, Bom, Paulo Miyashiro, eu vou aproveitar rapidamente o gancho aqui, o dinheiro que faltava, a manchete do Jornal da Hora desta quinta-feira. O governo do estado anuncia, então,
a viabilidade para recursos necessários para a conclusão do Museu Pelé. Eu sei que não é exatamente a sua área, mas você milita no esporte, vem aí a Copa do Mundo, eu acho que é um equipamento fundamental, importantíssimo, para a gente apresentar as pessoas que vão passar por aqui, especialmente durante a Copa. Isso, o Santos é candidata, a ser uma subsede, da Copa do Mundo, quer trazer uma seleção, e trazendo a seleção traz muitos turistas, que acompanham o país. E é importante ter o Museu Pelé, por si só Santos já recebe ele junto com o Pelé, a imagem, já se equipara. Então, uma Vila Belmiro e um Museu Pelé justamente para ser umas atrações turísticas aqui para a cidade e que vai movimentar. Estamos na expectativa, Salazar? Estamos na expectativa. E não sei se o Miyashiro tem alguma informação privilegiada, mas a cidade trabalha forte com a possibilidade do México, Então, o problema do México, o México era o país que nós queríamos, mas o México, acho que nas 2 últimas rodadas deu uma tropeçada e está bambeando, mas já tem outras seleções que já vieram fazer uma visita, então se não for o México, com certeza irá vir outra seleção, mas o México já estava tendo um esquema turístico, o México é um país muito... Já teve uma Copa do Mundo de 70 com o Brasil, um país muito parecido um pouco, assim, a cultura, gosta de futebol. Isso. Com o museu também, é um Atlético. Então era uma seleção muito vibrante, que tem muito a ver com o Santos, no Brasil. Os mexicanos são considerados, em nível de torcedores, o segundo país, eles vão mesmo. A Copa do Mundo, eles vão. Após o Brasil, os mexicanos vêm em segundo lugar. E pareceria uma presença importante, uma presença maciça de mexicanos por aqui. Agora, há quem conteste muito, Marcelo Teixeira esteve aqui há cerca de 2 semanas, fez algumas críticas, mais precisamente à direção do Santos, que não teria dado sequência ao trabalho que ele realizou na busca de que a Copa do Mundo trouxesse frutos maiores ao Santos. E assim seria a vinda de uma seleção mais forte, uma seleção mais conceituada, uma seleção campeã do mundo. E ele não criticou mais duramente a direção do Santos, mas também não deixou de criticar o poder público, especialmente, claro, muito mais a gestão anterior, e propriamente a gestão do Paulo Alexandre, que começou em janeiro. Em 2007 ficou definido que a Copa do Mundo seria no Brasil, e teríamos então 7 anos para definir essas coisas todas aí. Faltou alguma coisa aí, você acha, Miyashiro? Para que a gente trouxesse, quem sabe, uma França, uma Inglaterra, uma Itália, ou Portugal, por exemplo, que não é a seleção de ponta, mas tem um dos 2, 3 maiores craques do futebol do mundo hoje, que é o Cristiano Ronaldo, que é uma baita atração, O que acontece é que vários países vieram visitar a cidade aí, visitaram as acomodações, tudo, mas só que nenhum país estava realmente classificado, então é difícil, fica muita especulação. O México seria um país, acho que, perfeito, já estava vendo até o esquema de navios, justamente para, talvez a cidade, apesar de ser boa a hospedagem dela, o sistema hoteleiro, talvez precisasse um pouco mais, então já estava até vendo essa possibilidade, mas fica difícil, porque o critério das seleções ainda não foram definidos, somente algumas seleções estão classificadas. As últimas vezes que eu participei de matérias, de visitas aqui de seleções, até do comitê, das reuniões do comitê, eu estou sempre presente. No início era isso mesmo que o Boturão falou. Conversava-se sobre Inglaterra, França, essas seleções. Depois eles foram percebendo como seria bom para a cidade se o México viesse. Por causa do número de turistas, até pela facilidade da língua e tudo mais, Mas eu acho que é isso que o Miyashiro falou. A última vez que eu conversei com a secretária lá do comitê, que organiza isso, a parte de São Paulo, das subsedes, ela falou que exatamente isso, depende agora do sorteio, não adianta a gente ficar falando de seleções, depende do sorteio da Copa. Não adianta a gente falar do México, aí no sorteio o México vai jogar em Manaus. Exatamente, vai ficar difícil. Vai depender do sorteio da Copa do Mundo. Porque pela história, a história que a gente tem na cidade, a história do Pelé, a história, o Museu Pelé ficando pronto, disse aqui o secretário Luiz Guimarães, que em abril o museu estará à disposição, estará pronto, e a parte, a museologia toda estará definida e pronta também em maio, então teremos aí 1 mês e meio, acho pouco esse prazo. Eu ia falar e comentar agora, Boturão, teve Pelé veio para um último evento aqui no museu, foram anunciar novos parceiros, para a continuação da construção,
Mas chegamos lá e eles falavam assim, as obras já estão, 70% das obras já estão concluídas. Nós, você pode perguntar para os jornalistas que estavam em volta, não conseguimos enxergar esses 70%. Eu acho que o mais difícil, na verdade, seria o acervo, né? Tem que ter o turista que chegar lá. Propriamente dita é mais fácil. É mais fácil, ainda mais com a construção, né? Exatamente, é mais fácil. Agora, fazer toda aquela dinâmica para ter um roteiro, um acervo bem estudado, bem interessante para o turista sentir o que o Pelé fez para a história do futebol, fez para a história levou o nome de Santos do Brasil para o mundo. Então acho que esse aqui é o ponto-chave. Né? Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho da FUPES, né? Miyashiro, você preside a FUPES desde a posse do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, né? E muita gente confunde a FUPES com a Secretaria de Esportes, enfim, eu queria que você separasse bem as coisas, explicasse direitinho o que é a Fundação Pro Esporte, né? Quais são as funções, os objetivos da FUPES, enfim, e o que é que ela vem realizando aí pelo esporte da cidade. Isso, o pessoal acha que está coligado. Na verdade, SEMES cuida muito de estrutura, de base, né? Então os complexos esportivos, aulas, para o Unisp. Fundação Pro Esporte cuida do esporte e competitividade da cidade. Então, tanto em equipe, os atletas que representam o Santos em jogos regionais, jogos abertos, jogos da juventude, mas que representam o nome da cidade de Santos para o Brasil e para o mundo. Então, todos os atletas que a gente fala de alto nível da cidade, praticamente quase que todos fazem parte da fundação. Diga. Eu ia falar aí, o Miyashiro chegou agora, né, na FUPES, mas já tem um desafio grande agora em Mogi das Cruzes. Tem. Fomos segundos nos jogos regionais, né? Sim. Foi até um pouco de surpresa. Perdemos só para São Bernardo por 20 e poucos pontos. Isso que pouca coisa, dava São Caetano. Não, a expectativa não. É que houve muitas mudanças no regulamento. Então, modalidades nossas que competiam na Sub-21, que é o handebol feminino, basquete feminino, vôlei masculino e feminino, esse regulamento acabou, agora ficou uma categoria livre. Então a gente não sabia realmente com quem que a gente ia jogar, né, lutar no caso, e essas mudanças o que trariam, quem seriam os competidores, porque também mudou um pouco esse vínculo com a cidade, também mudou um pouco esse vínculo. Então a gente ficou um pouco apreensivo nesses primeiros jogos, porque o Santos tem uma tradição, e querendo ou não, você tem que manter essa tradição de bem colocada. Então agora tem o desafio dos Jogos Abertos em Mogi, que aí já é outro desafio, é muito maior. Então tem cidades que estão fortemente... Né, as cidades, principalmente cidades do ABC. Eu acho que São José dos Campos está muito forte, Piracicaba está muito forte, São Bernardo, que venceu os jogos regionais, e Santo André. São Caetano não? Não, Santo André, desculpa, São Caetano. Santo André nós vencemos. É que agora... são mudanças de regulamentos, né? São menos cidades, mas vai ficar uma incógnita aí. Não sabe se vai dividir esses pontos, porque um exemplo simples, não sei se vai ser claro. Nos jogos regionais nós fomos segundos, mas ganhamos 5 modalidades, né? E a gente estava praticamente em todas, então a gente foi muito pela quantidade. Chegando nos jogos abertos, já entra a qualidade. E agora com essa mudança de regulamento tem um descarte. Então São Caetano, que foi 4º nos jogos regionais, mas venceu 12 modalidades, então fortemente volta para o nível A para disputa. O que importa é o resultado. É o resultado. Né? Realmente é o resultado. Você consegue passar assim um pouco para a gente, vai ter alguma diferença da última atuação, quando você ainda não presidia a FUPES, para agora? Vocês fizeram algum trabalho diferente? Então, a gente está... Número de atletas, o tamanho da equipe? Acho que não muda muito, não. Em termos de delegações, da quantidade de pessoas. A gente vai com mais de 500 atletas, né, para lá. É um trabalho que a gente tem que fazer todo. 500 atletas? Mais de 500 atletas junto com dirigentes. Isso, com atletas e dirigentes, né? Então, a gente tem que ver toda a parte de acomodação, transporte, alimentação. Então, é toda uma estrutura... Das Cruzes. Isso. Sorte que ainda é perto, né? Dura quando é longe, no interior, né? Que aí o transporte fica mais... Então, eu acho que a gente trabalha com as modalidades hoje em dia, conscientizando elas da importância de representar a cidade de Santos, né? O quanto é importante. Tem que se dedicar, a gente corre atrás para essas modalidades para dar uma estrutura melhor, então a gente quer também esse respaldo. A gente não cobra resultado, mas cobra dedicação, vontade e gana de vencer, né? Tem que ter isso daí no atleta. Como que vocês estão trabalhando os critérios para receber esses atletas?
Porque esses atletas recebem algum... Recebem um adote. São atletas adotados da fundação, são quase 450 atletas, então... Como que funciona o critério? Então, antigamente, quando se falava em jogos, a gente fazia uma seletiva dos clubes da cidade. Hoje em dia são poucos clubes que apoiam a cidade. Então, o basquete é do Internacional. A natação, apesar de ter no Inter, é do Santa Cecília. Então, são poucos. Então, a gente tem um dirigente que é o responsável, justamente fazer essa convocação. Algumas modalidades que tem mais de uma, vou falar, potência na cidade, a gente vai chamar, vai fazer um critério mais justo para o ano que vem. A gente vai tentar chamar isso, porque a pessoa meio que tomava conta da modalidade, mas geralmente quem convoca são os dirigentes de cada modalidade. Eu estou te perguntando justamente por isso, por causa dessa divergência entre clubes, tá? Já aconteceu de fazer matérias com atletas e sempre ter esses questionamentos de eu não recebo nada da FUPS, eu não tenho direito, eu não consigo, porque eu treino em tal clube, X clube. E os caras me falam que só vou receber se eu for para outro clube. A gente tem que mudar essa mentalidade, né? Na verdade, o pessoal era um pouco, não vou falar gestão antiga, mas era um pouco fechado, então a gente tem que deixar ser claro, ser para todos, né? Essa é a nossa mentalidade. Esse ano foi o ano de transição, foi muito rápido a nossa chegada, eu cheguei final de janeiro, então já foi uma transição muito corrida. Mas ano que vem, a gente, passando os Jogos Abertos, vamos sentar, vamos botar tudo no papel. Eu até falei que dirigentes de outras, da modalidade que tem mais de um aqui, uma potência, uma cabeça, né, na cidade, que a gente chama, pode vir, trazer um critério que a gente vai tentar ser mais justo para todos. E havia uma preferência dentro da FUPS, é isso? Determinados... Era muito... que nem eu me achei que era muito fechado. São algumas modalidades que tem mais de uma. Acontece isso na cidade. Mas que, assim, acho que não era nada de suntuosa. Acho que os melhores sempre vão representar Santos. O que acontecia, às vezes, eu cheguei a fazer matéria com atletas assim, é o seguinte, o garoto vai, aí ele conquista o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, se destaca, não sei o que, vai tentar uma bolsa na FUPS, para ter melhores condições e tal. E aí chegava lá e falava assim, não, mas você treina em X clube. Agora, então, para você receber, você vai ter que treinar aqui. Aí o rapaz falava assim, mas eu treino com esse técnico há 15 anos, eu ganhei tudo com ele, agora eu vou largar o cara. Entendeu? Não pode. Esse era um problema. Não, a gente tem que acabar com isso daí. Na verdade, a gente está lidando com uma entidade pública que tem que ser para todos, né? Essa é a primeira coisa que o Paulo Alexandre, quando chamou, falou, vai fazer política para todos, né? Tentar administrar, não tem isso daí um dirigente, um atleta. Tem outras coisas que você já notou, assim, que isso aqui a gente tem que conversar para mudar? Tem algumas modalidades, esse ano foi de experiência, eu falo que a gente está aprendendo a cada dia. O que você pode passar, assim, que você acha que tem que conversar, pelo menos? Tem que conversar. Vamos passar os jogos agora, deixa o pessoal desempenhar lá, não vamos... A gente vai ter que conversar. Na verdade, assim, algumas coisas que a gente não concorda, a gente já mexeu, que estava totalmente contra, a gente já mexeu, na verdade, a fundação, ela seria como um suporte, na verdade, algo a mais para o atleta, né? Sim. E o atleta representaria a modalidade nos Jogos Abertos Regionais. E hoje em dia a gente foi mudando. Pela carência dos clubes, a fundação tomou parte dessa modalidade. Então a gente tem que, às vezes, custear federações, transporte, né, taxa de inscrição, e a gente não consegue custear isso daí para todos. Na verdade, entendeu? O esporte e competição de Santos, ele era calcado nos clubes, nos clubes. Na década de 50, 60, 70. Isso. De repente, metade dos anos 80 para frente, os clubes entraram numa decadência profunda e, coincidentemente, o esporte de Santos também, né? Não mais conquistar os troféus, os títulos importantes que conquistavam os Jogos Abertos. Santos era recordista. Nem sei se ainda é. O Santos é 25 títulos. 25 títulos. Ainda é, né? Segundo, acho que o São Caetano vai ter 15, 10 a menos. Isso, O Santos ainda é. Que nos últimos anos, São Caetano ganhou praticamente todo ano. Exatamente. O esporte também não era esse nível de profissionalização. Exatamente. Então, Santos, pela diversidade de esportes que tem na cidade, por si só, tinha um campeonato santista, que a gente fala brincando, tinha 8 times de basquete. Tinha campeonato de natação, que tinha contagem de pontos. Então, dali você já saía, né, naturalmente. A rivalidade entre os clubes, Santa Cecília, com Saldanha, com Inter. Tinha. E hoje em dia... Não tem mais. Então...
vai diminuindo essa base, vai diminuindo essa produção de talentos, produção de um time de qualidade. E São Caetano, com investimento enorme, é difícil competir de igual com eles, né? O orçamento deles de adote é o dobro do nosso, mais que o dobro. Então é difícil a gente competir de igual. Mas a gente vai fazendo a nossa política, a gente vai revelando. E uma vez ou outra a gente pode ir numa somatória aí e surpreender. Agora, os Jogos Abertos do Interior ele vem sendo muito questionado justamente por isso que você acaba de colocar aí, os investimentos e pior que os investimentos. Os investimentos são positivos, claro, para criar novos atletas, essa coisa toda, né? Principalmente em competição. Agora, a contratação de uma cidade por outra, de atletas e tal, eu achei isso sempre uma coisa muito danosa ao esporte, acho que isso não é positivo. Mas a gente está em cima do break aqui, vou fazer o primeiro intervalo, na sequência a gente volta aqui com o nosso Paulo Miyashiro e com o Salazar também, lembrando sempre uma mensagem importante da Prefeitura de Santos para você com relação aos ecopontos, né? Remédios parafina, filmes radiológicos, pneus, retalhos de roupas e peças velhas, pilhas e baterias, resíduos eletrônicos e óleo de cozinha usado. Esse material todo pode ser descartado adequadamente pela população para o fim da reciclagem em locais conhecidos como ecopontos. A cidade conta atualmente com 101 postos de coleta espalhados pelos diversos bairros. A iniciativa, que evita contaminação ao meio ambiente, é uma parceria entre empresas e espaços interessados em participar voluntariamente como postos de recolhimento, um trabalho que é coordenado pela SEMAN, Secretaria do Meio Ambiente. No último ano, foram recolhidos mais de 19 toneladas de lixo eletrônico no município. Somente nos 3 primeiros meses de 2013, a coleta superou 3 toneladas. O montante maior, porém, é oriundo dos pneus. Entre 2010 e 2012, foram coletadas, em média, 1,6 toneladas por ano. No primeiro trimestre já deste ano, 138 toneladas. A listagem completa você confere no site oficial da Prefeitura de Santos, www.santos.sp.gov.br/meioambiente/ecopontos.php. Um break, a gente volta já já. Muito bem, voltamos, segundo bloco aqui do nosso painel Debates, falando sobre o esporte olímpico aqui da cidade de Santos, com o presidente da FUPS, Fundação Pro Esporte, Paulo Miyashiro, e com a participação importante aqui do nosso Tiago Salazar, companheiro repórter do Jornal Diário do Litoral. 3017-9110, segue aí à sua disposição para você participar com a gente, ou também pelas redes sociais, pelo Facebook, enfim, ou acessando o site da TV Santa Cecília, você confere e acompanha o que está sendo discutido e o que está sendo debatido aqui, né? Bom, falamos sobre os principais investimentos, né? E eu tenho a impressão, a gente já falou sobre isso, né? Santos ainda segue recordista de títulos e de conquistas dos Jogos Abertos do Interior, muito pouca gente sabe disso, né? São 25 títulos, né, de campeão geral dos Jogos Abertos do Interior. 10 a mais que o segundo. 10 a mais que o segundo colocado, que é a cidade de Santo André, né? E que se destacou nos últimos 15, 16 anos, né? São Caetano, segundo. São Caetano, Santo André não, São Caetano. E, bom, o Miyashiro, para retomar essa hegemonia, que agora é muito complicada, muito difícil, né? É preciso criar novos talentos, né? Como eu falei no bloco anterior, os clubes desceram aí ladeira abaixo, né? Que eram aí o grande sustentáculo aí do esporte olímpico aqui da cidade. E agora acho que a gente tem que investir, eu penso pelo menos assim, né? O esporte se faz na escola, né? Não sei como é que o governo está vendo isso. Isso, essa é uma das nossas metas, né? Que hoje em dia o esporte vai ter que ser pelo menos essa iniciação, esse conhecimento, esse primeiro contato com o esporte vai ter que ser na escola. Então, ano que vem a Fundação, junto com a SEMES, com a SEDUC, está fazendo uns jogos escolares fortes, né? E já pensando nesse pós-jogos, desses talentos revelados, ou fazer um segundo período em alguma escola, já que dessa criança, né, com um professor da área, não vai ser um educador, vai ser já pensando num técnico, ou de repente trazer esses atletas para um complexo esportivo. Isso daí já é um outro passo. Então a gente uma pena que não tem mais os clubes, né, que faziam essa base toda para a cidade, então a gente já está indo por esse outro caminho. Então ano que vem vai ter uns jogos escolares bem fortes na cidade de Santos, mas com atletismo, com judô, com basquete, handebol, vôlei, essas modalidades mais, natação também. No bloco anterior de falar sobre investimento eu disse é sempre importante, né? Mas eu sempre fui um crítico dessa coisa do município contratar determinado atleta para disputar os Jogos Abertos para determinada cidade, depois ir embora, né? Isso, vai lá, ganha medalha de ouro, medalha de prata, seja lá o que for, e daí no dia seguinte pega o chequinho, né? Bota no bolso
e vai embora. Acho que não traz nada de importante para a cidade, não cria nada, não deixa um trabalho produtivo aí para frente, para o futuro, para futuras gerações, né? E isso acabou gerando muitas críticas, propriamente, até a essência dos jogos abertos do interior, né? Como é que está isso hoje aí? Essa mudança que teve no regulamento, eu falei dessa categoria livre, e também foi desse vínculo com a cidade. Então, um atleta que jogou em alguma federação de outro estado, antigamente não poderia jogar por Santos, que ele já foi vinculado a uma federação. Hoje em dia, o único cadastro é da coordenadoria. Se o atleta joga pelo Pinheiros e não está cadastrado na coordenadoria de esportes, ele pode jogar por qualquer cidade. Então, a gente está esperando esses jogos abertos no Campeonato Brasileiro, até de outro país, ele pode vir se ele tiver RNE. Então... tinha estrangeiros por aí, né? Participando sempre tem, mas aí tinha vínculo só com aquela cidade, ele não disputava nada por outro time de outro estado. Então ele só competia por aquilo. E agora com essa regra da coordenadoria abriu. Eu acho que talvez até volte ano que vem, né? É o que eu falei, pode até dividir os pontos desse pelotão de frente aí, dessas equipes, pode até diluir o ponto entre elas, né? Mas a gente não sabe como é que vai ser. Eu falo, né, o que a gente investe num esporte de base que a gente tem no Sub-21, que a gente compete o ano todo, federação, transporte, né? Seria muito mais fácil eu contratar um time de fora, sairia mais barato e ganharia a modalidade. Mas não é esse o intuito que a gente quer com o esporte da cidade. Por quê? Justamente ele vem e vai e não deixa nada. Então, a gente fala assim, o que é atleta de fora? Eu acho que é atleta que está morando na cidade, que está deixando alguma coisa, né? O atleta de fora é aquele que vem e vai embora sem deixar nada na cidade. Vou dar um exemplo simples, né? Que a Lígia, quando veio para cá, para o tênis de mesa, a Lígia já foi para 3 Olimpíadas. Está aqui em Santos, eu não vejo mais ela fora da cidade, já está na escolinha do Dali Coutinho, então já está passando. E se a gente for pensar, atleta que não nasceu em Santos, atleta de fora, não teríamos oportunidade de ter uma lixa aqui na cidade. Então ela veio para a cidade Rodrigão e está deixando. Rodrigão. Atleta do vôlei, Seleção Brasileira de Vôlei. Praia Grande, mas aí já é um outro... O que é complicado é isso que me achou, é isso que o Boturão falou de... Você contrata, o rapaz chega aqui um dia antes dos jogos, aí compete, no dia seguinte vai embora, ninguém conhece. Além disso, é uma desmotivação enorme para os atletas da cidade. Ainda mais se tiver essa modalidade na cidade. Tem modalidades que não tem na cidade, né? O cara treina aqui, disputa aquilo, torneio interno, os torneios municipais, enfim, disputa torneio estadual, na hora de fazer a seleção da cidade para os jogos abertos, vem o cara de fora e ocupa a vaga dele. Eu falo que é difícil montar um time de ponta só com o da cidade. Então, uma seletiva do vôlei que teve, né, que tem no começo do ano, todo um trabalho, eu acho que chega perto de 50% de ser da região, não falo nem da cidade de Santos, da região, e 50% de fora. Por quê? Para se tornar competitivo. Exatamente. Não é, vou querer montar um time só de Santos, mas o time não... tem meninas de 1,80m, 1,80m e pouco. Será que tem isso daí com 15 anos aqui na cidade com isso? Já nem passa na peneira. Então é difícil. Então eu acho que assim, o atleta veio, mora aqui, estuda aqui, faz uma faculdade, né? Vive aqui na cidade. Então esses atletas que nasceram fora e estão morando aqui, eu acho que já são atletas da cidade. E além dos colégios, a gente estava conversando aqui no intervalo, a FUPS trabalha com um orçamento definido da prefeitura, né? Isso. Não recebe nenhuma outra verba de lei de incentivo. Nós fizemos um projeto agora de lei de incentivo federal e agora no estadual a gente também vai fazer outro, que agora encerra em outubro, né? E a gente tem que correr atrás de parcerias, né? Tanto iniciativa privada como lei de incentivo federal. Então a gente trabalha para justamente poder estruturar melhores as modalidades, né? Então a gente corre atrás justamente dessa estrutura. Para dar até um apoio melhor, né? A gente conversou sobre os 3 judocas que foram disputar o Mundial pelo Brasil. E aí vocês conseguiram, através da iniciativa privada, né? Junto com o Unimos, uma parceria justamente para tentar manter esse atleta. Vocês pretendem adotar essa linha de parcerias para conseguir... Esse é o caminho, não tenho dúvida disso. Eu acho que não pode depender só da prefeitura. A prefeitura é um aporte. Como a gente vê essa carência, a gente tem que correr atrás, justamente para ajudar as modalidades a se estruturá-las. Hoje a gente está fazendo já uma equipe multidisciplinar, junto com a Unifesp de Santos, no setor de fisioterapia, nutrição e psicologia, né? Uma parceria com doutores da área aí, que usam os atletas. Aí a parte médica a gente está fazendo com a equipe do Dr. Maurício Zogaib, Zenaide, com a parte de atendimento, também tudo sem
sem gasto nenhum, tudo uma parceria mesmo. Eles estão atendendo os atletas da cidade de alto nível, de graça, né? A gente faz essa parceria, a gente conseguiu até os exames com a multi-imagem, essas imagens que são caras, né? Ressonância, tomografia. Então a gente está correndo atrás dessa estrutura justamente para a modalidade somente pensar em competir. Então a gente faz esse aporte todo com essa estrutura multidisciplinar, que esporte competitivo tem que contar com isso, né? Tem que ter. Não tem jeito. E a gente tenta ajudar as modalidades a entrar nesse caminho, que é o caminho do... Alguns atletas recebem salário, né? Isso, é um adote, na verdade. Não pode nem usar salário, porque é só uma ajuda. Só uma ajuda. Como é que funciona, Miyashiro? Ele recebe isso mensalmente durante todo o ano? Ele assina um contrato? Isso, depende muito da modalidade. Como né? vocês trabalham com isso? Porque antigamente eu lembro que existia até alguns acordos com... Em vez de você pagar para o atleta em dinheiro, a prefeitura conseguia parceria com escolas particulares. Isso. E aí colocava esse atleta, você vai ter uma bolsa lá de 100% no colégio tal, o atleta estudava lá o ano inteiro, aí isso parou, ficou de voltar. Não, como é que está aí? Na verdade tem a SEDUC isso daí já é um outro, mas é até a escola municipal da SEDUC que ganha umas bolsas, mas tem muitos critérios, praticamente são poucos atletas da fundação crianças, na verdade, que entram nesse critério, mas isso daí da bolsa é fundamental. O Santa é parceiro nosso, a Unimes, a gente está na Unip agora também tentando, justamente porque um atleta que está vindo para a cidade aqui, geralmente na base de 19, 21 anos, uma faculdade é importantíssimo. Sim. Então, o atleta da cidade, a gente mantém esse atleta justamente só com uma bolsa ou então uma ajuda, com uma estrutura. Então, essa parceria de poder ajudar no estudo dessa formação desse atleta, eu acho que a gente consegue montar times só com bolsa, assim, outras consegue reverter em dinheiro. Mas esse critério de valores, mensalmente, cada modalidade tem um critério, a gente tem um teto que não pode passar disso pelo nível do atleta. E aí vai por resultados. Por resultados, exatamente. Aí a gente senta lá o dirigente, a gente põe realmente o que cada um... Esse atleta recebe mensal, eu estou te perguntando... Por experiência. Isso, geralmente é mensal. Já ter visto atletas que recebiam assim, os jogos vão acontecer agora em outubro. Então a FUPS ia lá e pagava uns 3 meses antes, uns 3 meses depois. Isso, tem modalidades, que às vezes diluído no ano, isso é muito pouco. Só para cumprir. Só para... que às vezes diluído no ano, isso é muito pouco. Eu falei que são mais ou menos 450 atletas por orçamento de ADOT de 2.600.000, né? Se for ver a média, é uma média muito baixa, né? Sim. Então, o que eu falei, a prefeitura está como um parceiro, né? Nós queríamos que a modalidade fosse... A FUPS é independente. Do que? Da prefeitura, digo. Não. Não, somos dependentes da prefeitura, o orçamento vem da prefeitura. Mas eu falo assim, das modalidades, nós queríamos ser somente um aporte, um parceiro, um complemento para essa modalidade, não ser a base dela, né? A gente quer que essas modalidades se estruturem, né? Que não dependa tanto da fundação e a fundação ajude para fazer a representatividade da cidade, do nome de Santos, né? Mas o que acontece com essa falta de clubes, falta de estrutura, a gente tem modalidades que a gente faz... A FUPS acaba sendo... Teve que, senão a modalidade acabaria, entendeu? Tem modalidades altamente carentes, se a FUPS não agir, ela acabaria na cidade, modalidades de tradição na cidade. Pois é, a gente sabe e acompanha muito bem disso. Fala-se muito, né, na Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo está aí, né? Temos as portas da Copa de 2014. Mas não dá para esquecer que daqui a menos de 3 anos tem as Olimpíadas, né? As Olimpíadas do Rio de Janeiro, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, né? E o que vai ficar de positivo aí para o país, aqui para a região, para a cidade aí, com os Jogos Olímpicos no Brasil? É no Rio de Janeiro, mas daqui para o Rio, 40 minutos de voo, 45 minutos de voo. A prefeitura não trabalha com algum atleta em estar lá nas Olimpíadas, competindo pelo Brasil? Não, vai ter. A gente esses 3 que nós fechamos agora são os 3 melhores classificados judocas do ranking mundial. Os 3 melhores brasileiros classificados. Se acabasse agora, os 3 estariam classificados. Isso, temos a Lígia Santos também, do tênis de mesa, temos o Lucas, que vai também no Paralimpíadas, né? Tênis de mesa, temos o Carlos Farrenberg, que é da Unisanta aqui, sim, da natação. Então nós temos alguns atletas e outros que com chances de irem, né? A gente tem todo já uma lista de nomes, né? Com chances reais de Olimpíada, né? Se fosse agora e projetando daqui a 2 anos, né? Que tá, querendo ou não, tá perto.
Eu acho que de Olimpíada a gente vai falar muito de esporte, a gente vai despertar o interesse na criançada em praticar, né? Acho que esse é o principal legado. Em termos de estrutura, eu acho que vai ficar muito... Eu acho que o PAN, o pessoal falou muito, eu acho que o legado em termos de estrutura não foi tudo isso que nós pensávamos, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário. Gastou-se uma fortuna e estão derrubando tudo agora para refazer. Exatamente, porque a capacidade, o Maria Lenk, né, aquela grandiosidade, será que eles não pensavam que daqui seriam candidatas à Olimpíada? Não, né? Tem aquela coisa, no futebol cabe, ocupa um espaço extraordinário em toda a mídia, né? Sobra muito pouco, mas muito pouco mesmo para as outras modalidades, né? Aí eu queria saber de você, como é que faz para incentivar a molecada, né, a praticar essas modalidades todas, que não seja o futebol, né? Um break, depois do intervalo, então o Miyashiro fala um pouco sobre esse tema importante também. Já. De volta aqui com o nosso painel Regional Debates. Este é o terceiro bloco desta edição, que conta aqui com o Paulo Miyashiro, presidente da FUPS, Fundação Pro Esporte aqui de Santos, e com o repórter Tiago Salazar, do DL, o Jornal Diário do Litoral. O telefone segue aberto aí para você participar conosco, né? E, evidentemente, para enviar suas mensagens, as suas perguntas, né? Já tem gente participando conosco. Daqui a pouquinho a gente abre espaço aí para o amigo telespectador, né? Só deixei uma pergunta no ar para o Miyashiro responder um pouco como é que faz aí para se criar uma cultura paralela ao futebol, né? Porque a molecada, o brasileiro pega a bola, pô, não sai chutando. O cara tem um pouco de talento, não larga mais, né? Vai que é futebol, mesmo que não vire nada, né? Não vire profissional, nem coisa alguma, mas vai para o salão, vai para o campo, vai para o society, vai para a praia, enfim, né? E as outras modalidades precisam realmente ser incentivadas e até se transformar em tentar se mudar um pouco essa cultura, né? Isso, bom, já se fala isso há tantos anos, né? Eu acho que a gente está comentando da escola, né? Cabe, acho que um bom educador físico apresentar todos os esportes para essa molecada que está iniciando, essa criançada, né? Que está iniciando, mostrar o esporte e ter aquele olhar clínico que encaminhe ele para aquela modalidade. Eu sei que é difícil competir com o futebol, que é o glamour, é o esporte... Paixão, popular, coisa. Mas tem muitos esportes aí, tem um vôlei hoje em dia aí, campeoníssimo aí do Brasil. Esporte, né? É o segundo, o basquete deu uma caída, mas o vôlei tá em alta aí. Em Santos ainda pratica-se muito o handball nas escolas, né? Pratica. Eu acho que um dos grandes motivos também, né? Tem uma curiosidade, né? Um dos esportes mais praticados nas escolas, lembrou bem o Salazar, mas nunca tivemos uma seleção assim que... Eu acho que causasse suspiros. A seleção feminina agora está saindo, está atingindo um nível ano a ano, vem crescendo bastante. Aqui em termos, nosso continente aqui já é a melhor. Já é a melhor, né? Eu acho que até na Olimpíada, acho que faltou um pouquinho ali pro... no Mundial também elas tiveram alguns resultados. Já não é mais aquela coisa... Mas é uma modalidade que acho que pode esperar medalha para o Brasil. Aí é uma das modalidades que eles estão investindo forte pelo desempenho delas na última Olimpíada. É uma questão de investimento, na verdade, né? E de divulgação, de criação de uma cultura. Né? Porque você vê, o vôlei feminino do Brasil, nos anos 80, era freguês de caderneta da seleção peruana. Né? O Brasil era eterno vice-campeão sul-americano, não ganhava do Peru de jeito nenhum. As coisas foram mudando, né? Os investimentos foram feitos. A TV começou a mostrar com frequência o vôlei feminino, né? E novas e grandes atletas foram surgindo, e não precisa nem dizer, né? Bicampeã olímpica, falta um título mundial, né? Isso, teve Grand Prix, mas o Mundial não. Na verdade, assim, tudo envolve, né? A mídia, né? Divulgar, patrocinadores, então é tudo uma coisa que envolve. Patrocinadores é sempre um drama, não? Tem que ir atrás, né? Mostrar o que... Quer não, o vôlei tem E depois que fechou a parceria com o patrocinador principal deles, foi quando cresceu, criaram um centro de treinamento, de excelência e tudo mais. Né? Nada acontece por acaso. A estrutura, né? Você tem que estruturar as modalidades, aumentar essa quantidade, né, de base, né? Daí você consegue extrair os melhores, né? Miyashiro, excelente triatleta, né? já continua praticando? Não, só corrida de vez em quando. Agora no... O joelho aguenta ainda? aguenta. É que a idade que... Você pensa em fazer algum trabalho? Porque Santos tem muito, né? Tem muito nadador, tem muita gente que corre na praia, e aí tem eventos de biatlo e triatlo aqui, tem quase todo final de semana, né? A cidade mais triatleta que
tinha uma época boa. Dá para aproveitar um pouco disso? Dá. Tem uma escolinha, um trabalho sendo bem feito na Prefeitura Municipal de Santos. Acho que Santos, uma praia desse tamanho aí, é fácil fazer eventos. Acho que o triatlon, biatlon, tradição, acho que o Troféu Brasil é o 23º, por aí, né? 23º. Ininterruptos, é o maior campeonato seguido modalidades, do mundo de triatlon, sem Então, acho que pelo número de provas sempre acontece de Santos, cidade bem... E esses triatletas entram nesse orçamento da FUPS? Temos dois triatletas, né, que são os melhores da cidade aí, que fazem parte da fundação. A gente quer ampliar um pouquinho, mas é o que eu falei, são muitas modalidades, quase 50, então é difícil atender. Deixa eu pegar um gancho aqui nisso que vocês estão comentando. Para aquelas pessoas que reclamam, né, insistentemente, né, e criticam, dizendo que Santos tem um excesso de atividades, né, na praia, que interrompe o trânsito, que paralisa a cidade aos sábados, às vezes aos domingos também, enfim. Qual é a resposta que dá o presidente da FUPS? Eu acho que a cidade que respira esporte, ela vai ganhar em tudo, né? Lógico, o transtorno que às vezes uma ocorrência ou outra, que a pessoa não consegue sair de casa, eu acho que ela tem que se estruturar para sair mais cedo ou transferir o evento, né? O programa, porque faz um triatlon, né? Eu vou falar do triatlon, uma corrida de rua, a quantidade de turistas que vêm, ficam no hotel, que deixam alguma coisa para a cidade, né? Em restaurantes. Então, vem conhecer a cidade, pode ser a primeira visita de muitas, né? E depois ele vem com a família toda. Então, além do esporte, né? Se a gente pensar no esporte, o que o esporte economiza com os outros setores, né? Então, com saúde, com educação. Então, eu sou totalmente a favor. Eu vejo, tinha uma prova que eu fazia numa Copa do Mundo em Hamburgo, que era no centro de Hamburgo. E a prova acontecia sábado à tarde. Então, ficava todos os cavaletes, uma prova de triatlo, com duração de 2 horas. O pessoal fechava o centro de Hamburgo e fechava. O pessoal esperava a prova acabar, né? Quem passava o outro ali, mas todo cercado. E Hamburgo, num dia de centro, o pessoal especulava quase 200 mil pessoas. E parava a cidade e ninguém reclamava. Por quê? Porque é um evento esportivo que traz gente, traz retorno, traz várias coisas para a cidade. Então o pessoal às vezes tem que entender um pouquinho. Eu sei que é cansativo, e também não é todo final de semana, mas Copacabana não fecha uma parte todo domingo. Uma ideia que eu dei pro Sidão, pro Gelás, era para fechar a ponta da praia ali e deixar para a molecada praticar esporte, né? Domingo de manhã também, a ponta da praia não atrapalha tanto assim, né? Então, eu sou a favor de fechar o aquário ali para justamente praticar atividades. A gente conversou no intervalo mais uma vez. Estados Unidos, referência justamente por esse incentivar o garoto a praticar esporte desde pequeno, né, dando para ele um suporte, mostrando para ele, se você continuar, você vai ter estudo, você vai ter um salário, então eles fazem esse incentivo, né? Você já falou que estão buscando parcerias e tal, é difícil competir com o futebol. O Santos nisso, já que o Santos é um dos grandes clubes de futebol do Brasil e consegue ter mais recursos do que todo mundo aqui, do que todos os outros clubes na cidade, não dá para buscar mais parcerias? Eles fecharam o time de futsal, agora você falou que tem o time de futsal sub-20, que aí representa a cidade, mas não dá para aproveitar mais em outras modalidades? Ou Santos? Então, o vôlei nosso é com o Santos também a parceria, então entra toda a parte de alimentação também com o Santos, federações, né? É que eu vejo o Santos uma porta de entrada justamente para os patrocinadores, né? Então, tudo que estiver vinculado, querendo ou não, você fala Santos, o pessoal já não pensa... Futebol, né? O Santos não tem tradição, o clube, digo, né? Tradição em outras modalidades, não dá para criar um pouco... Já teve no vôlei, né? Mas já faz... mais de 40 anos. Não, mas a gente pensa William assim... jogou no Santos? Jogou no Santos, era Geraldinho, Negrelli, Arlindo... Tinha uma época boa. Time forte. Campeão sul-americano. Hoje em dia, o Santos pensa muito em futebol, né? Que é o que dá retorno até financeiro, né? Então hoje em dia é uma base. Com a diretoria, está conversando já, a gente foi lá justamente fechar a parceria com o Santos, tanto do vôlei, né? Fomos conversar, ver o que podia melhorar. Futsal sub-20, que ainda continua com o do Santos, eles ajudam lá. Tênis de mesa,
também, acho que ainda está com o Santos, eu não sei se ainda... Então o Santos é um grande parceiro, né? De repente a gente pode aprimorar para melhorar, né? Abrir portas. E aí vocês utilizam a Arena Santos, que a Arena Santos é um baita equipamento. Um baita Mas está meio que subutilizado ali, não está não, né? Não, é uma arena multiuso, né? Então, à disposição do futsal do Santos, de repente acabou o futsal, ninguém explicou isso direito até hoje. Curioso. Tinha que pagar o Neymar, né? Mas tem que pagar o Neymar com o dinheiro do futsal? Futebol feminino. Futebol feminino, eu nem critico o Santos por ter encerrado o futebol feminino, porque nenhum clube no Brasil investe no futebol feminino, então é absolutamente deficitário, né? Era legal ter aqui, continuar o futebol feminino, a Paula vir aqui, a Marta vir aqui disputar a Libertadores, dar um show que ela dava, a Cristiane também. É que a gente difícil fazer crítica, é uma coisa que não vira em outro clube acompanha, você praticamente está sozinho, né? O futebol agora, futsal não dá para entender, né? O futebol é uma coisa à parte, né? Uma coisa que através do atleta o clube tem lucro, né? A gente pode falar isso, né? O futsal de repente do Santos justamente serve para puxar alguns jogadores para o campo. A gente sabe disso. Outra modalidade, uma vez o pessoal estava comentando, né, do Falcão aqui, o quanto que ele dava, né? A gente tem que pensar em retorno de mídia. Mas não que o Falcão vai ser vendido para outro clube, né? Então a gente tem que pensar, é diferente o ponto de vista. E o futebol, você investe numa base, investe no campo, né? Dali, de repente, paga todo um trabalho. Paga todo um trabalho. Então é diferente. Mas o Falcão trazia bastante retorno. Trazia retorno de mídia. Levava ele para diversos eventos. Brasil todo, E você vê, ele sai daqui e foi jogar em Orlândia. Orlândia. Aí você fala, rapaz. Acho que a prefeitura banca, né? Com certeza. Sem dúvida, tem a saída. Bom, Cosme da Arena Branca participa mais uma vez com a gente, dizer assim, Paulo Freitas era uma pessoa digna, ajudava pessoas necessitadas, arrecadando doações, e é lamentável o que aconteceu com ele, mas infelizmente vivemos em um país que a corrupção domina e a lei não existe, pergunta ele. Cadê os políticos que dizem que gostam de fazer leis? Por onde eles andam? E os direitos humanos? Bom, aí o caso do Paulo foi um caso à parte, né? Por mais que você invista em segurança pública, né? É um caso meio que isolado, foi resolver um assunto pessoal lá em Itanhaém, foi abordado aí por um cidadão e uma moça, ninguém sabe explicar direito ainda a situação que foi posta, talvez um dia isso venha à tona com mais detalhes, né? E a gente vai saber exatamente o que aconteceu. Só tenho mesmo, já disse aqui, né, a lamentar a perda do nosso Paulo Freitas, né, que era realmente, como disse o telespectador, uma pessoa das mais dignas, profissional digno, correto e competente. Luiz da Vila Belmiro, a equipe de basquete de Santos está indo muito bem no campeonato, porque o absurdo dizer de não ter público para incentivar esse time. O time está liderando. Exatamente. É o que eu falei, interesse, né? Do Falcão estava. A Arena Santos Neymar, eu vou fazer matéria no DL com o público da Arena Santos, o futsal era maior que o público da Vila Belmiro. É que a Arena ali, o pessoal acompanha. Mas o pessoal acompanha o basquete, mas a Arena é muito grande. Então é difícil, parece que cada vez o aspecto está vazio. Foi 300 pessoas lá para que não tem ninguém. É vazio. Então, mas o basquete está indo muito bem, perdeu até agora uma partida só no campeonato todo, já estamos ontem foi o segundo jogo do retorno, né? Então está muito bem e expectativa de essa equipe que vai representar a gente nos jogos, né? É a Interfups, outra parceria com o Inter. E está muito bem, esse ano é... Mas o Inter usa o ginásio lá da Ponta da Praia, do Inter, não usa o Arena, né? Não, usa a Arena. Essa equipe está usando... o Inter está mandando jogos no Arena. No Arena Santos. Porque pelo que eu entendi é tudo pela prefeitura, né? O Inter fornece os atletas. O time, vocês usam o time deles. Então, o Inter está acontecendo... na verdade o Inter, a federação é do Inter, né? Mas quem sustenta os atletas aqui é a Fundação Pro Esporte, né? Que em termos de estrutura. O Inter é um parceiro. O Inter está fornecendo, esse ano que teve um ano um pouco corrido, começo da transição, nós não tínhamos muito como contratar os atletas. E justamente calhou de bater justamente o que a gente quer, que a base de Santos suba para o profissional. Isso que aconteceu. Né? Foi bem a mescla disso daí, acho que 4 garotos, 4 a 5, já estão treinando com o time principal do Inter, competindo, representando o time, e já está saindo já para jogar com o time adulto. Em contrapartida, o Sub-17, que são desses garotos, eles jogam nos dois, né? Sim. Garoto, não tem... Está com a saúde toda. O time está em primeiro também, na categoria do Paulista. Então já
que a gente fala? Que só de treinar com o principal já melhorou o nível deles. Então é isso que a gente quer, essa mescla. Uriel Vilas Boas diz assim: como metropolitanista convicto, gostaria de saber dos dois integrantes de organismos de esporte qual a possibilidade de incentivar campeonatos metropolitanos para a classe estudantil. É um sonho ou poderia acontecer, minha Chira? Isso é o que a gente quer fazer ano que vem. Já está praticamente desenhado tudo, a gente vai escolher a data agora, né? Serão 2 categorias, acho que eu posso adiantar isso daí. Uma sub-16 até sub-17, outra sub-15, sub-14, né? Que acho que está numa fase boa. E justamente para fazer um grande campeonato estudantil, justamente dali já ter porque tem os times da cidade. E nesse campeonato já tem os olheiros que convidam, né? Para vir jogar. Vocês têm uns olheiros, porque se ficar nessa também de dependente de resultado, às vezes é interessante a fundação ajudar atletas que você percebe que tem potencial, né? Isso. Tem potencial para dar um resultado. E nessa idade, né? 16, 17 anos, né? Vocês têm pessoas... Tem. Na verdade, cada modalidade é responsável, né? Não dá para a gente cobrir todas as modalidades. Então, cada modalidade tem um responsável da área e ele quer que o time eleve o nível. Então, ele tem que ter e buscar. Então, de repente, um campeonato estudantil, ele já vai olhar, aquele atleta já joga, já há um tempinho tem uma experiência, ele joga daquele jeito. Tem um outro que nunca jogou, mas chega lá e você vê que tem um jeito, mas só que não foi trabalhado. Então, ele tem que ter esse olhar já para, vamos investir nesse daqui que não tem a malandragem, não tem o manejo do jogo, mas tem um talento natural. Pela coordenação motora, o educador físico já sabe. Estatura, tudo, tem que ter esse... Então, identifica, né? Então, em cima da hora, Paulo Miyashiro, para fechar aqui essa edição do painel Debates, falar em resultado, houve um atropelamento ontem à noite na Vila Belmiro, né? E, segundo um amigo meu, né, procura-se por Paulo Henrique Chagas de Lima, o Ganso. Esteve em campo ontem, esse moço? Tô brincando. Eu queria cumprimentar a torcida do Santos por ter aplaudido o Muricy Ramalho. Eu sou da tese, né, de que você pode vai natural, xingar, faz parte, o adversário está do outro lado, mas eu sou da tese que o treinador passou pelo Santos, foi campeão do Santos, vai embora, vem a Santos, Vila Belmiro, dirigindo outro clube, você não quer aplaudir, não aplaude. Mas também vaiar, eu acho uma coisa incorreta, né? O cara foi campeão, ganhou um título com o Santos, tem que ser respeitado. A torcida do Santos ontem, diferentemente do que a gente está acostumado, aplaudiu o Muricy. O Muricy fez aquele tradicional gesto aqui de bater a mão no peito. Ele sentou no banco errado, né? Não sei se você sabe disso. Sentou no banco errado. Ele foi pro banco do Santos e aí usaram ele. Legal esse reconhecimento, né? Torcida, isso daí é um agradecimento. Acabou sendo atropelado, né? O Santos foi feliz ontem, o Muricy foi extremamente infeliz. O São Paulo está numa draga danada, não sei o que vai acontecer. Miyashiro, obrigado, sucesso lá, volte aqui em outras oportunidades. Meu caro Salazar, também obrigado. Obrigado, obrigado a vocês. A você que nos acompanhou, obrigado. O painel Debates fica por aqui, volta amanhã 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite e às 22 horas o painel regional. Obrigado, tchau.